Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, a decisão do ministro Flávio Dino, que determinou a retirada e destruição de 4 livros escritos por 2 autores, em que fazem comentários considerados misóginos, homofóbicos, numa decisão essa que foi monocrática e que o ministro Dino disse que se baseou meramente num precedente do tribunal. Nós estamos aqui, Juliana Cesário Alvim, Tomás Pereira e Diego Werneck, e nós vamos discutir se foi isso mesmo, se a decisão do ministro Flávio Dino só repete um precedente histórico do tribunal, ou se ela tem algumas outras nuances e problemas também. Então, para começar este episódio, vamos ouvir aqui o que disse o ministro Flávio Dino nesta semana na defesa dessa sua decisão, que eu repito, foi individual e não submetida ao colegiado ainda. Eu mesmo tenho nesses dias sendo premiado com manifestações muito emocionadas em razão de ter aplicado um precedente desse tribunal quando da publicação de um livro, relatou o ministro Maurício Correia, contra os judeus. É um lead case nessa matéria aqui no tribunal já há mais de 20 anos. E eu apliquei esse precedente num caso rigorosamente igual, salvo em relação aos destinatários dos crimes. Ali, os judeus, neste caso que eu estou aludindo, comunidade LGBTQIA+, sobretudo os mais pobres, que são barbaramente assassinados todos os dias no Brasil. E o argumento que é esgrimido contra essa decisão é exatamente esta visão que sequer liberal sobre liberdade. Então, Diego, primeiro para nós começarmos, é uma decisão que realmente só repete o que foi decidido lá em 2003 no famoso caso Elvanger? Felipe, na minha avaliação, não. A não ser que você considere que o que é aplicar um precedente é seguir uma vibe. Se você disser que a vibe de Elvanger é liberdade de expressão tem limite no direito brasileiro, tudo bem, mas aí qualquer coisa é seguir o precedente, né? O que de fato foi decidido no caso de Elvanger, e na verdade a decisão mais próxima dessa que o ministro Flávio Dino tomou não é nem Elvanger, é o mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão decidido em 2019 pelo Supremo, que ampliaram o entendimento ali de Elvanger para homofobia e transfobia, né? Mas chegaremos lá. Elvanger em si era um habeas corpus em que se discutia se, quando a Constituição criminalizava a prática, colocava lá uns casos que tem um crime já criado diretamente pela Constituição, já previsto diretamente pela Constituição, a prática do racismo como crime imprescritível, a discussão era como você deveria lidar com o argumento de que livros que divulgavam visões antissemitas, né, que negavam o Holocausto, que tinham uma visão altamente discriminatória contra judeus, se eles se enquadrariam no crime de prática de racismo. E o Supremo adotou, em Elvanger, a concepção de que, quando o texto constitucional fala em raça, não está de modo algum se referindo a uma realidade biológica, que seria impossível, né, não existem, mas que, na verdade, deveria ser interpretado como a proteção a grupos sociais vulnerabilizados, né? No caso de Elvanger, isso foi aplicado especificamente para o caso de judeus. Em 2019, esse entendimento foi ampliado para, em 2019 que ele foi realmente ampliado para outros grupos vulnerabilizados que não tem a ver com uma percepção por parte de quem os discrimina de que integraria uma raça específica, né? E isso aconteceu com a ampliação desse entendimento para abranger a discriminação contra a população LGBTQIA+. Tudo bem, né? Isso é o direito brasileiro confirmado pelo Supremo até 2019. Então, só aí a gente já vê
que tem nessa decisão coisas que vão além do que estava mesmo no marco de 2019. E aí, o ministro Dino, na sessão, no trecho que a gente viu, Felipe, ele está falando de Elvanger. Para mim, aquilo ali não é Elvanger em si, mas vamos dizer que poderia ser, quem sabe, essa leitura ampliada em 2019 que o Supremo fez de Elvanger. Mas, mesmo assim, tem algumas coisas nesse caso que me parecem claramente estar fora do que foi decidido, né? E veja, está fora não quer dizer que está necessariamente errado, a gente vai falar do mérito da decisão já. Não quer dizer que não seria possível decidir isso de outra forma. A pergunta que você colocou é se é só afirmação da jurisprudência. E a razão pela qual eu acho que mesmo em 2019, nesses casos que ampliaram o entendimento de Elvanger, a razão pela qual não me parece ser reafirmação de jurisprudência é porque na decisão, alguns motivos. O primeiro deles, embora o ministro Dino não fale isso na sessão do Supremo, essa é uma decisão que está também equiparando, né, falas discriminatórias e ofensivas com base em critério de gênero ao que foi decidido em 2019. E, novamente, isso não quer dizer que não haja limites no direito brasileiro a falas misóginas, ao que você pode expressar e praticar de condutas, certamente esses limites osar. A questão é se esses são exatamente os mesmos regramentos adotados pelo Supremo em 2019, no caso de homofobia e transfobia. Se você olhar a parte dispositiva da decisão de 2019, gênero não está incluído entre os critérios que o Supremo está colocando ali. Isso poderia ser objeto de uma interpretação e uma ampliação? Poderia. Isso poderia ser objeto de uma discussão pelo plenário do Supremo? Poderia. Né? Assim como em 2019 se pegou o precedente Elvanger e se discutiu como ampliado. Todas essas coisas seriam possíveis. O que não me parece possível, de jeito nenhum, é dizer que é uma mera aplicação de Elvanger, certamente não, e do precedente 2019 também me parece que não, me parece que vai além. Eu pontuaria só uma outra coisa que foi além e que não foi discutido em 2019, nem em Elvanger, é você discutir em detalhes o que você faz com esses livros, né? Se você vai recolher de todos os lugares, como vai ser feito o recolhimento, a destruição dos livros, né? Elvanger, naquele habeas corpus, perguntava decidindo no habeas corpus, e aquele era um tribunal que, de certa forma, se atinha muito mais ao que era de fato pedido, né? no objeto ali do processo. Então, a discussão ali do habeas corpus era se você vai manter a prisão ou não. Claro que ao fazer isso, o Supremo firmou uma tese com impacto muito maior. Mas não se estava discutindo ali, em 2019 também não, como que você procede durante o reconhecimento de certas condutas ou expressões que são prática de racismo, como que você procede com relação a esses livros, né? E o ministro Dino trata com muita naturalidade, um pequeno parágrafo no fim da decisão, dizendo, olha, pediram para destruir os livros, é isso mesmo, eu parece ter aceito na íntegra esse pedido. Então, assim, pela novidade de algumas das teses, pela gravidade de algumas das medidas que não foram discutidas em detalhes, e nesses casos anteriores, eu diria, com segurança, Felipe, na minha avaliação, isso não é a aplicação do precedente. Não quer dizer que está errado, não quer dizer que não poderia ser discutido, mas não é a aplicação do precedente. Ao longo dessa semana, né, Diego, a gente veio conversando sobre isso, né, na decisão, e antes de começar a gravação eu confirmei mais uma vez, o ministro Dino realmente atende ao pedido, que é de recolhimento dessas obras e destruição. E a gente se lembra, discutiu isso durante essa semana, né, Diego, de que o ministro pertence e se questionou lá no caso Elvanger do que fazer, então, com esses livros. E eu comprei esses livros no sebo, até para depois, né, pesquisando, fui lá, eles estão disponíveis, inclusive, no sebo. Esses livros que foram alvo desse processo, por conta dessa decisão, nem nos sebos poderão estar. Então, realmente tem já, para começar, essa pequena diferença. Juliana, eu queria te chamar para você falar sobre esse mérito, o mérito em torno da decisão, o que o Diego, inclusive, expôs agora, se isso tem mais a ver com o caso da criminalização da homofobia, ou se tem mais a ver, de fato, com o Elvanger, e que rumo que você acha que essa questão vai ter também. Aparentemente, isso não vai ser levado para o plenário. O ministro Dino disse, quando eu mencionei para ele que a gente ia gravar o Sem Precedentes sobre esse assunto, ele falou, levaria para o plenário se houvesse recurso. Mas também, depois é algo que eu vou perguntar para o Tomás, se esse foi o melhor procedimento. Oi, Felipe, Tomás, Diego. Acho que essas questões procedimentais que o Diego levanta são muito relevantes e elas já dão aí o panorama do que está em questão em termos de mérito, né? Acho que o ministro Flávio Dino, com essa decisão, ele
se inclina nessa continuidade do reforço da proteção, né, de direitos LGBTQIA+, ainda que com restrição da liberdade de expressão, né? Isso é uma coisa que está colocada nesses precedentes que o Diego mencionou. A gente também tem alguns precedentes relacionados à liberdade de religião, né, em que se afirma a liberdade de religião, a possibilidade de proselitismo, mas se coloca como limite disso expressões, aí é que eu cito, né, de violência, dominação, exploração, escravidão, eliminação, supressão, redução de direitos fundamentais. Acho que de alguma maneira, estão colocados ali, talvez, alguns parâmetros, né, no caso específico desses casos de liberdade de religião, mas que poderiam se aplicar para a liberdade de expressão nesse caso também. Então, eu acho que está um pouco nessa linha, mas concordo com o Diego que essa questão específica não foi decidida, né? Mas não acho que o posicionamento dele é surpreendente, mas a verdade é que a decisão ela muito mais se limita a reproduzir os argumentos que estão colocados em outras instâncias do que trazer argumentos novos, né? Então, eu acho que seria muito importante, né, nesse caso, que o ministro Flávio Dino elaborasse mais a questão da liberdade de expressão, né? Então, o Supremo, embora tenha esses casos de limitação de liberdade de expressão, de maneira geral, relacionada a discursos de ódio, e eu acho que esse caso, né, tudo leva a crer que essas publicações vão nesse sentido, também existe uma jurisprudência robusta do Supremo de liberdade de expressão, que aí essa aí fica completamente de fora da decisão, né? Discussão sobre censura prévia e censura posterior também. Então, eu estava dando uma olhadinha aqui na decisão sobre biografias não autorizadas, né? Estava olhando a ementa fala: autorização prévia para a biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial a substituir a administrativa. O risco, brarará. Em seguida, se fala mais dessa questão, falando da biografia autorizada é uma possibilidade que não exaure a possibilidade de conhecimento das pessoas, e o argumento todo é que, mesmo que haja informações ali equivocadas ou enviesadas, é possível fazer outro tipo de publicação em que a informação, outra versão ou a informação seja corrigida. Seria interessante, numa discussão dessa, isso colocado no plenário, que isso fosse levantado. Qual é a solução? É isso, é o recolhimento, é o banimento do livro? Acho que isso pode ser muito perigoso. Existem outras soluções que talvez sejam mais deferentes à liberdade de expressão, no sentido de que, não nesse caso específico, em que claramente aí está colocado que está ultrapassado o limite da liberdade de expressão, mas que reconheça, dentro do sistema de direitos fundamentais que a gente tem, a importância da liberdade de expressão. Até porque os casos que a gente tem muitos casos colocados, né? O ministro Flávio Dino cita a violência contra pessoas LGBT e contra mulheres no Brasil de maneira correta, né? E adequada, mas existe também um problema muito grave de censura a conteúdos LGBTQIA+, relacionados a gênero no Brasil hoje. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado para não reforçar, né, essa naturalização da censura. Então, a gente tem uma série de casos ainda pendentes hoje no Supremo sobre censura nas escolas, né? Censura de ensinos relacionados a gênero e sexualidade. É um lugar onde essas duas coisas se encontram de outra maneira. E acho que valeria que isso tivesse reconhecido, né? Acho que você tem... isso é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, né? Você teve, por exemplo, nos Estados Unidos, entre 2023 e 2024, mais de 10 mil livros banidos das escolas. Então, como é que essas coisas interagem, né? Não há um risco de reforçar o discurso de limitação da liberdade de expressão, mesmo com a melhor das intenções? Acho que faltou nessa decisão, em termos de mérito, um aprofundamento na discussão sobre liberdade de expressão, sobre as consequências da violação desse caso, né? De ultrapassar os limites da liberdade de expressão em razão do discurso de ódio, especificar no que consiste esse discurso de ódio e analisar quais são, de fato, né, as consequências disso, inclusive nesses outros casos que servem de contexto para o cenário aí em que está colocado esse tipo de ofensa publicada nesses livros. Juliana, só reforçar um ponto que você falou que me chamou a atenção. Ele cita a ADPF 130,
que é, né, a DPF que o Supremo declarou a lei de imprensa como, né, não recepcionada pela Constituição de 88, uma DPF que depois teve que ser relida para moderar algumas coisas mais radicais que o tribunal tinha afirmado ali. Mas isso aparece nessa colcha que ele vai montando de retalho de jurisprudência, como se confirmasse o ponto dele, dizendo: esse tribunal já decidiu que a liberdade de expressão tem limite. Cita lá, DPF 130, Ministro Ares Brito. Um acórdão que certamente foi percebido na época como o contrário, né? Como enfatizando os não limites da liberdade de expressão, e isso deu um trabalho para o Supremo depois lidar com esse acordo. E eu só botaria uma outra coisa. Ao fazer essa leitura de uma jurisprudência que é cheia de contradições, que tem muitos pontos em aberto, que precisam ser explicados e discutidos, ao fazer como se tudo fosse uma série de decisões que estão de mãos dadas, facilmente compatíveis na mesma direção, e ao fazer isso monocraticamente, né, uma decisão monocrática de mérito sobre esses temas, o ministro Dino contribui para um outro problema que é típico do Supremo e que agrava essas contradições de jurisprudência, que é a formação da jurisprudência individual, né? O ministro faz a leitura dele, aí ele vai dar uma decisão monocrática dizendo pode queimar livro se for discurso de ódio, pode destruir livro se for discurso de ódio, e aí daqui a alguns anos alguém cita essa decisão individual dele falando: esse tribunal já decidiu que a gente pode fazer isso, e é complicado, né? Pelas razões que você já apontou, só queria colocar esses agravantes. E, Diego, na decisão ainda, o ministro Flávio Dino, ele cita, né, os dispositivos constitucionais relacionados aos limites da liberdade de expressão e fala a previsão de indenização por dano moral à imagem, além da violabilidade da intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, e fala sobre as possibilidades de direito de resposta, etc., né? Esse tipo de medida, que não é exatamente o que está se discutindo aqui, que inclusive poderiam levar a um outro tipo de solução que não é esse que está apresentado. Então, a base, né, o fundamento para as medidas que estão sendo adotadas aqui, não me parece que a decisão ela enfrente. Então, vamos aqui chamar o Tomás para falar de procedimento, porque uma coisa que me parece, Tomás, talvez, por tudo que a gente está discutindo aqui, a gente possa até chegar à conclusão de que a decisão do ministro Dino vai numa decisão absolutamente defensável e que talvez o tribunal colegiadamente chegasse. O problema é fazer isso numa decisão de apenas 20 e pouquíssimas páginas e de forma monocrática. Então, eu queria te ouvir sobre isso, Tomás, sobre esse procedimento que foi adotado, uma decisão monocrática, não submetida a plenário, sem repercussão geral e por aí vai. Olha, eu acho que para a gente discutir essa questão procedimental, ela obviamente não é separada de vários dos pontos que, né, o Diego e a Juliana já levantaram, né? Então tudo volta na diferença, acho que fundamental, entre o caso Elvanger e esse caso, que é que tipo de caso a gente está diante da gente. No caso Elvanger era um habeas corpus, né? Que foi no final, né? Ou seja, o habeas corpus tem que foi basicamente denegado a ordem. O Supremo ali, se você for pensar em termos dos poderes que estavam exercidos pelo Supremo, era algo muito limitado. É claro que a justificativa por trás, os debates que tiveram naquele caso, tocaram em temas muito relevantes. É claro que o Supremo mesmo se sentiu que estava fazendo algo diferente, a gente, quem escreve sobre isso chama atenção. O Supremo ficou muito orgulhoso do que fez, né? É um habeas corpus, mas você vai pegar um acordo com, sei lá, mais de uma centena de páginas, que eles publicaram a primeira vez que eles mandaram publicar, inclusive, como DVD. Eu lembro, eu tenho o livrinho da época. Eles publicaram como um livrinho pela imprensa do Supremo, assim, do tipo, eles estavam dizendo: olha que importante isso, olha como esse caso é diferente, a gente vai publicar como um livro para vocês terem nas suas bibliotecas, inclusive. Daí era esse o contexto do Elvanger. Mas o contexto do Elvanger, basicamente, a questão penal era muito limitada, né? O que acontecia era, o Elvanger foi condenado, e não se discutia nem se ele tinha cometido um crime exatamente. O porquê, ele, em certa medida, admitia-se que ele tivesse cometido um crime de discriminação. Só que o crime de discriminação teria prescrito. Acontece que o crime de racismo, segundo a Constituição, é imprescritível. Então, a discussão toda sobre se era racismo ou não tinha a ver com uma consequência lógica que é: precisamos saber se é racismo ou não, para saber se prescreveu ou não, para saber se a ordem do habeas corpus vai ser concedida ou não. E é isso, né? E por isso que, mesmo que nesse caso, a gente está falando disso mais cedo, Diego,
estava até citando os trechos específicos dessa discussão, o ministro Sepúlveda Pertence falando sobre isso, discutindo com o ministro Nelson Jobim, eles discutiram, falaram sobre se tinha que remover esses livros, o que acontecia com quem estivesse na biblioteca, o que acontecia com quem editasse livros similares, tudo mais, mas eles falaram só, mas isso, de certa medida, não está em jogo aqui, né? Porque é um habeas corpus, isso aí pode ser uma outra questão. Acho, Esse inclusive, caso... Tomás, me desculpe, mas só para lembrar, o ministro Pertence faz uma pergunta e deixa ela no ar, inclusive na sessão, quem quiser assistir a sessão, que era isso, o que nós vamos fazer? Vamos destruir livros? E então, isso como um alerta, inclusive, na época. Vamos destruir livros? E claramente tem aí essa ironia, né? Tipo, é um caso, o Wanger, sobre comportamentos antissemitas, num contexto, inclusive, associado né, obviamente, a crenças nazistas, em certa medida, que famosos por queimarem livros. Então, essa questão de nós vamos para defender queimar livros coloca o Supremo numa situação complicada. E o que eu ia chamar a atenção esse caso é muito diferente porque ele é uma ação civil pública. E uma ação civil pública que pede muitas coisas, e como a gente chamou a atenção, o caso a decisão do ministro Dino, que é uma decisão individual, e que basicamente diz, estou só aplicando o precedente aqui, a maior parte dela, ela se ocupa em transcrever o que foi decidido nesse caso anterior, né, o que estava na inicial, o que estava na decisão do TRF, e trechos desses livros, que eu quero inclusive chamar a atenção, que são realmente ofensivos, odiosos e me parecem criminosos. Né? A partir do momento que o Supremo criminalizou a LGTB, transfobia, a gente pode falar sobre, me parece que ali, e daí inclusive uma discussão, tem muitos trechos ali, não dá para dizer que todos os trechos ali talvez constituíssem. Me parece razoável dizer que alguns daqueles trechos constituiriam possivelmente esse crime. Agora, não é esse o caso. Não é esse o caso que está diante do Supremo, porque se fosse esse caso, seria um caso muito parecido com o caso Elvanga. Se tivesse tido uma ação penal em que essa pessoa tivesse sido condenada e essa pessoa tivesse chegando no Supremo com habeas corpus, alegando, por exemplo, que é fato atípico, ou alegando alguma outra coisa, faria todo sentido. Ou que teria prescrito, como no caso do Elvanga. Como no caso do Elvanga, seria muito parecido. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo já é uma ação civil pública que parte das perguntas que foram colocadas no caso Elvanga e que, por mais que tenham sido discutidas no caso Elvanga, não estavam em jogo no caso Elvanga porque se tratava só de um habeas corpus. E daí eu acho que é importante voltar aqui onde é transcrito na decisão do ministro Dino, ele transcreve os pedidos que foram feitos. Né? E ele fala que os pedidos... aqui, ó. Quais são os pedidos? A condenação requer, ao final, a condenação dos réus ao pagamento de indenização em virtude dos danos morais coletivos causados em valor não inferior a R$1 milhão, certo? A confirmação da tutela antecipada, da retirada de circulação dos exemplares colocados à venda, bem como do acervo de qualquer biblioteca em território nacional e de todas as edições dos livros. A primeira pergunta é: qualquer biblioteca pública, qualquer biblioteca privada, como que fica essa parte? Isso não está claro, né? Sim. Porque já faz uma diferença relevante. E digamos, o que vai acontecer? Então, agora a gente vai ter pessoas que vão ter que... Qualquer pessoa que... O que acontece com qualquer pessoa que tenha isso na sua biblioteca? A pessoa tem que ela própria destruir? Ela tem que ela própria levar até o Ministério Público? É que nem uma situação de você ter uma arma ilegal dentro da sua casa? Não parece nem que seja, né? Mas, de fato, você levanta uma pergunta. Me parece que é biblioteca que permita para consulta pública, né? Não está claro. Biblioteca é um termo que no nosso vernáculo, na minha casa, é a minha biblioteca. Mas não tem esses livros, eu sei. Não tem esses livros, realmente. E o ponto 3 que você estava lendo, e o ponto 3 que você ainda não tinha lido é a destruição de todos os livros indicados no item acima. E era o próximo ponto, e a destruição de todos os livros. E daí a decisão do ministro Dino, que, se você for ver, ela não entra no detalhe de cada um desses pedidos, ele não argumenta e justifica e fala sobre qualquer uma dessas coisas, ele fala que para dar o provimento, e só não é um provimento total porque ele exclui um dos livros, se eu não me engano, o curso de Direito Constitucional Esquematizado. Exatamente, Direito Constitucional Esquematizado. Então, volta ao que a gente está falando. Em que tipo de processo é esse? Que tipo de recurso está diante do Supremo? E desculpa ser técnico aqui para quem não está preocupado tanto com isso, mas quem está preocupado com o Supremo, isso é relevante. É um agravo que foi interposto contra uma decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Então, o que aconteceu? Teve uma decisão de primeira instância, teve um recurso para o Tribunal
para o TRF. Teve, depois disso, um recurso extraordinário, né, que foi interposto, e ele é interposto lá no TRF, e o TRF considerou ele inadmissível. Chegou esse agravo no Supremo para discutir a inadmissibilidade ou não. Ele não está simplesmente decidindo pela admissibilidade, porque daí Pela seria admissibilidade, mais tranquilo. exatamente. Se ele tivesse decidido, é admissível, esse recurso ordinário vai ser decidido agora por nós, e daí o colegiado, tudo bem, não tem problema. A questão é que ele está já provendo o recurso extraordinário. Um recurso extraordinário sobre o qual não teve uma discussão, que não tem uma discussão colegiada, que abre diversos temas que são controversos, que precisariam de uma decisão colegiada, não só porque não é evidente que todos os ministros do Supremo concordem com ele, como pela ideia de que beneficiaria, seria uma decisão melhor, né? A deliberação sobre esses pontos poderia fazer com que o próprio ministro Dino tivesse que refinar seus argumentos, especificar e delimitar o que está sendo concedido ou não, de uma maneira que aí sim teríamos um precedente coletivo do Supremo, um precedente do Supremo sobre isso. E daí eu volto num ponto que o Diego acabou de mencionar, que é, sabendo como o Supremo funciona, o que vai acontecer? A gente tem o Elvanga, que de fato, uma decisão colegiada lá atrás não abre as corpos. A gente tem uma outra decisão sobre a criminalização da LGBTfobia e transfobia. A gente tem esse caso agora, que é uma decisão individual. Esses casos são utilizados e para ministros diferentes vão dar suas próprias decisões individuais, dizendo que estão simplesmente aplicando esse precedente do Supremo, que não é um precedente do Supremo. É um precedente individual. É o caso de uma decisão individual do ministro Dino sendo utilizado de maneira seletiva e estratégica por quem concorda. Quem discorda não vai fazer isso, mas por quem concorda, em casos que talvez sejam também diferentes desses, que não sejam exatamente iguais a esses. E isso também contaminando o judiciário como um todo. Imagina-se que essa decisão também vai ser citada por TRFs, por TJs, por juízes individuais no Brasil, dizendo, estou só aplicando uma decisão do Supremo, um precedente do Supremo, que chama a atenção. Não é, de fato, um precedente colegiado do Supremo, que não trata e detalha essas questões, que são relevantes. E são relevantes em diversos casos, que são, talvez, parecidos com esses, em que, de fato, a gente tenha uma pessoa cometendo potencialmente crimes contra uma minoria especificamente protegida, mas não está claro que esse precedente vai ser usado só para casos que são desse tipo. E daí sim eu volto ao que a Juliana estava falando antes. Pois é, esse é o risco, né? No Brasil, e que com frequência os livros que estão sendo retirados, ou que estão ameaçados de serem retirados, são livros, pelo contrário, livros que defendem, questionam certos dogmas e certas visões tradicionais sobre papel de gênero, sobre questões de sexualidade e assim por diante. E eu acho que isso livros é muito de ficção, inclusive, né? Livros de ficção. Não estamos falando de manuais, não estamos falando de coisas assim, estamos falando de livro, inclusive, de ficção, né, Juliana? E você vê, olha o risco colocado aqui num dos votos das desembargadoras, que são favoráveis a essa solução que o ministro Dino corrobora, então tão favoráveis à restrição e favoráveis a esse direito de pessoas LGBT, mas tem alguns perigos aqui, né? Em algum momento do voto, uma delas diz: a liberdade de expressão que a lei fundamental consagra é para expressar ideias que engrandeçam a democracia, e não o contrário. E aí esse direito sofre limitações quando viola outros direitos. Vai ganhando um alargamento essa ideia de para que existe a liberdade de expressão. Na verdade, a liberdade de expressão ela não existe para engrandecer a democracia, ela existe para expressar, ela existe de alguma maneira para fomentar o debate democrático, mas isso é bem diferente, né, de exaltar a democracia, uma liberdade de expressão que apenas exalte a democracia. É claro que a gente está num momento complicado em que essas questões se colocam, inclusive numa outra seara, né, que não é de proteção a direitos de minorias, mas de atentado à democracia, ao Estado democrático de direito, mas acho que tem um risco aí que também reforça mais uma vez esse risco da superlimitação da liberdade de expressão, que é em defesa desses grandes ideais que a gente concorda, que a gente quer promover, que a gente quer proteger, você vai extinguindo cada vez mais o espaço de proteção da liberdade de expressão. E esses grandes ideais eles são usados muitas vezes para justificar as maiores barbaridades. Então, esse é o risco que está colocado e que, de alguma maneira, dá para puxar um fiozinho disso nesse voto. E, assim, não tô criticando o voto em si, mas é o tipo do uso
dessa justificativa que pode ser estressado, esgarçado, para levar a consequências muito perigosas, como a que vocês estão apontando aí. E só queria complementar com um outro problema também de mérito, né, nos votos mencionados pelo ministro Dino, os votos vencidos com os quais ele acaba concordando, ele destaca vários trechos desses votos, sublinhando, inclusive, o que faz o leitor imaginar que, se ele está sublinhando, são coisas que são necessárias, talvez suficientes em si, não sabemos, para a conclusão final que ele chega. Só que tem frases de ordens muito diferentes. Tem coisas que são, e aí eu concordaria com a avaliação do Tomás, né? Tem coisas que eu acho que é difícil não reconhecer que são homofóbicas, mas tem coisas que, especialmente com relação a papéis de gênero mais tradicionais, né? Qual o comportamento esperado da mulher, quem que os jovens procuram para casar, tem umas afirmações também toscas desse tipo, mas que é difícil você dizer que isso constitui crime. E mesmo assim, é difícil você dizer que isso constitui... É mais difícil ainda você dizer que pelo menos não é automático você dizer que isso é um crime imprescritível equiparável a racismo. Então, assim, tem uma outra coisa que é uma prática comum no Supremo, em caso de liberdade de expressão, até em casos de imunidade parlamentar, a gente vê isso aparecendo, em que várias frases são citadas, várias coisas que foram ditas são citadas como potencialmente problemáticas, 10 frases que o réu falou, 15 frases, 20 coisas que estão no livro. E você fica sem saber, e elas são de gravidade muito diferentes, algumas pessoas concordariam que são problemáticas, outras não, mas os ministros não dizem exatamente quais são as coisas que foram ditas que ultrapassam a linha. Várias coisas que o ministro Dino coloca na decisão dele como tendo ultrapassado a linha, não me parece que ultrapassa a linha. Outras eu diria que ultrapassam. Diego, sim. Quando a gente estava conversando, eu disse para você, eu vou discordar de você num ponto certamente. Não é bem uma discordância, mas quando a gente olha o julgamento do caso Elvang, e eu acho que o ministro Dino, nessa sua decisão, a gente já fez esse diagnóstico aqui em relação, por exemplo, a algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que a gente sentiu falta de algum estresse em certos argumentos. Mas o do ministro Dino também falta algo que o ministro Jobim fez no julgamento do caso Elvang, que é um dado de realidade que ele diz o seguinte, nós não estamos falando só de livro, nós estamos falando da forma como esses argumentos e esse tipo de publicação está sendo utilizado. E eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Jobim depois desse julgamento, ele já fora do tribunal, e tinha um quê de realidade do seguinte, é discurso de ódio, é prática de ódio. O que eles estavam mirando lá, naquele caso Elvang, não era simplesmente a publicação do livro, que se você pega o livro e o lê, você só vê que ele é tosco, ele é ruim, mas não chega sequer, na minha visão, e aqui na primeira temporada do Parede São de Vidro, eu inclusive disse, né, eu que sou filho de mãe judia, li esse livro e falei, esse livro é só ruim. O problema, ele dizia, não é a questão da publicação, é o movimento que está em torno disso. Faltou, talvez, ao ministro Dino dizer isso, ele fez isso no plenário, começou a dizer isso em plenário, quando fala da violência, quando fala de minorias que são atacadas constantemente, mas ele não disse isso na decisão. Então, esse ponto só que eu ia fazer esse adendo quando a gente estava falando. Mas eu não sei se a gente discorda, Felipe, porque, com mais razão ainda, é preciso separar o que é discurso de ódio e o que não é. Né? Claro que você pode chegar à conclusão de que tem um conjunto de coisas, tem um contexto, tem um conjunto, tem, às vezes, uma prática reiterada da pessoa que está escrevendo esses livros, mas ainda assim você não pode escapar de analisar o que foi dito para que se constitua. E eu vou dar, assim, só para ilustrar, eu dei um exemplo, né, de uma coisa que me parece que não é necessariamente discurso de ódio, que é você defender no livro uma concepção tradicional dos papéis, né, do que você imagina que seria o homem e a mulher na sociedade. Eu não concordo, mas não consigo imaginar isso como sendo crime equiparável ao que o Supremo decidiu em 2019. Outra coisa é o livro dizer que o chefe poderá demitir funcionários, eu vou citar aqui, né, demitir funcionários afeminados por justa causa, por não colaborar com a ordem imposta na empresa. Isso é uma pessoa encorajando
um empregador a adotar um comportamento abertamente discriminatório, com base na percepção dos autores do livro do que é, né, uma característica de um determinado grupo. Exato. Então, assim, eu só reforça justamente essa ideia, coibir discurso de ódio, e não cair no problema que o Tomás e a Juliana apontaram, né, que depois você vai dar um poder individual, inclusive, para ministros irem escolhendo, às vezes com resultados totalmente diferentes do que você imaginaria que seria progressista, né? Então, assim, só me parece que reforça o que você falou, o que eu estou dizendo. Agora, eu apontaria uma outra coisa, muito rápida. Esse é mais um exemplo de como que, no Supremo, o poder individual dos ministros vai bem, respira, né? Não sobrevive, né? Foi reduzido, mas está muito bem, a ponto de o ministro Dino não ver nenhum problema, ao contrário, achar que está só aplicando um precedente em tomar uma decisão inovadora em tantos níveis, sem passar pelo controle do colegiado, né? Sem levar para o colegiado a questão da repercussão geral, sem levar para o colegiado, né, os seus argumentos para a eventual expansão. Não, depois levar o mérito, inclusive, né, levar o mérito, enfim, mas não houve nenhum momento, foi uma decisão muito rápida. O processo chegou no Supremo em setembro e foi resolvido monocraticamente no mérito em outubro. Isso seria razoável se fosse, de fato, uma questão claríssima, não controversa, de afirmação de jurisprudência. Não é o caso. Vamos aqui para a nossa rodada final. Um fato, uma personagem, uma decisão da semana que fuja desse nosso debate aqui. E hoje nós temos Juliana e Tomás. Juliana, primeiro, o que você destaca, Ju? Eu vou destacar, então, o início, né, e a suspensão do julgamento sobre as condições para a esterilização voluntária. Essa é uma discussão que está colocada no Supremo há muito tempo, a lei já mudou nesse meio tempo, né, a lei anteriormente exigia, entre outras coisas, autorização do cônjuge para a esterilização voluntária, isso daí foi revogado, mas ainda existem alguns requisitos que na lei atual envolvem ou a pessoa ter 21 anos ou 2 filhos. E aí existe toda uma discussão em que medida esse tipo de requisito ele fere a autonomia, né? Isso para a realização de laqueadura e vasectomia, né? Então, de um lado, você tem um argumento de que isso, né, são medidas paternalistas que não permitem que a pessoa faça uma escolha sobre o seu próprio planejamento familiar e escolha que está garantida, inclusive, na Constituição. Do outro lado, existe um contexto também no Brasil, uma discussão bem grande sobre esterilização, né, esterilização forçada, inclusive, principalmente de mulheres em situação de vulnerabilidade. Na década de 90 chegou a ter uma CPI sobre isso, né? E também uma discussão sobre como pessoas em situação de vulnerabilidade muitas vezes são esterilizadas de maneira forçada, sem autorização, mas às vezes usam isso como um método contraceptivo, embora por razões envolvidas a dificuldade de acesso a métodos contracepcionais. Então, tem uma série de questões envolvidas nesse caso. Ele começa a ser julgado com o voto do ministro Nunes Marques, favorável ao que está previsto na lei, né, essas restrições de idade, número de filhos, que muitas vezes vai ser identificada com uma posição pró-natalista, né, e, sobretudo, no caso da mulher, coloca a mulher numa função reprodutiva, naturaliza essa função, e esse voto é acompanhado pelo voto do ministro Flávio Dino no mesmo sentido, e o julgamento é interrompido pelo ministro Zanin. Então, a gente tem esse caso colocado, ele está interrompido, acho que vai ser interessante ver como é que se desdobra e ver também em que medida essa discussão talvez tome um contorno que não teria algum tempo atrás, né? Talvez esses dois votos nesse sentido me surpreenderam de alguma maneira, não de você observando, né, de onde que eles estão vindo, talvez até que faça algum sentido, mas eu não esperava, né, quando esse caso viesse a ser julgado, ele começaria assim. Então, acho que é alguma coisa para a gente acompanhar, não só pelo mérito, porque é importante, porque a discussão é muito importante, mas também por essas dinâmicas que indicam onde é que o Supremo está agora, nesse momento, com relação a questões reprodutivas. Diego, eu esqueci de você. Fato da semana. Bom, o presidente Donald Trump foi reeleito, embora não seja uma reeleição consecutiva, presidente dos Estados Unidos. Isso é o fato mundial, digamos, mas eu vou chamar a atenção para um subfato, aí sim, um fato da semana nacional, que
que me chamou a atenção nesse cenário da reeleição do Trump foi que houve algumas reportagens com avaliações, perguntaram para ministro do Supremo, né, em off, avaliações que eles fariam dos impactos da eleição do Trump sobre a pauta da eventual anistia aos invasores golpistas do 8 de janeiro no Congresso, os processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e me surpreende que isso seja uma pauta para ministro do Supremo falarem em on, certamente, mas mesmo em off. Eu acho que por que o ministro do Supremo se torna analista político em off, né? Sendo que são frases que vão ser lidas não como análise, mas como possíveis expectativas desses atores, tentativas de sinalizar certas coisas para outros atores. Então, eu acho que me chamou a atenção. Errado, né? Por sinal, um sinal errado, né, Diego? A gente vinha falando, se perguntar, a eleição do Trump dá algum fôlego político para Jair Bolsonaro? Até as pedras, como diria o ministro Gilmar, até as pedras sabem que sim. Mas um ministro do Supremo mencionar isso pode dar uma outra ideia. E todo Sem mundo dúvida. olhou a eleição do Trump querendo ligar a um comportamento judicial do Supremo como se fosse uma consequência. E é uma miopia, inclusive, de parte da imprensa em relação a isso. Achar que Trump eleito, então, peraí, o Supremo vai dar um passo atrás. Dá passo atrás em quê? Então, um não problema que se torna um problema quando o ministro indagado sobre isso tem que responder, realmente tem algum efeito. Quando eu vou defender que os ministros deveriam ser absolutamente desinteressantes e soar até irrealistas ao se confrontarem com a pergunta assim e responder algo como a função do Supremo é decidir os fatos de acordo com decidir os casos de acordo com os fatos e argumentos apresentados no processo, não esse contexto político não afetará. E aí os analistas e os observadores discutem se concordam ou não com essa afirmação, mas a função do tribunal tem que ser dizer que vai decidir sem levar em conta isso, né? E por que o ministro diria algo sabe qual era a diferente? resposta? Sabe qual era a resposta no passado? Não chegou nada no meu gabinete. Ótimo, tá bom, funciona. E pronto, ponto final, a vida que segue. Tomás, você? Bem, meu fato da semana tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, que nós temos uma nova temporada no ar do Paredes São de Vidro, podcast do Jota, que o Recondo escreve o roteiro e apresenta, e que escreveu o roteiro dessa temporada junto com o Diego, e que discute exatamente com esse aumento do Supremo, né? Esse Supremo poderoso, como que isso aconteceu, como que foi esse processo. É isso que vai ser discutido nessa temporada, e durante todo o episódio de hoje eu fiquei pensando nas inúmeras relações que a gente está discutindo aqui, porque essa narrativa desse crescimento de poder do Supremo passa por muita coisa, mas passa pelo caso Elvang, evidentemente, e é exatamente esse Supremo, né? Pensar nesse Supremo colegiadamente, há 20 anos, tomando essa decisão que, na verdade, ela é muito pequena, em certa medida, no seu conteúdo, né, de um habeas corpus, está prescrito, não está prescrito, não tem como discutir. Evidentemente está dentro do que o Supremo pode decidir, em termos dos poderes que ele tem, né, decidir um habeas corpus, decidir prescrição, por mais que a discussão de fundo fosse muito grande. E agora a gente tem uma inversão disso, né, um ministro individualmente, pegando essa decisão colegiada, usando ela para determinar algo que é muito ampliativo do que pode ser feito, né? Então a gente está falando sobre retirar livros de bibliotecas, queimar livros, destruir livros, coisas desse tipo. E essa transição, esse arco, que é um arco que a gente discute no micro com frequência, semana a semana aqui, acho que a gente, para quem acompanha o podcast, acho que tem muito interesse em ver essa narrativa histórica macro apresentada. O primeiro episódio já está no ar. E parabéns para vocês, que está muito legal. Obrigado, Tomás. Obrigado, Diego, pela parceria, inclusive, nesse roteiro. Tem algo que até chegou para o Diego como uma primeira reação, que foi de uma pessoa que não acompanha o Supremo, mas perguntando o que um caso de licença maternidade tem a ver com o Supremo. E é isso que a gente quer mostrar. Esse é um caso pequeno, aparentemente pequeno, e que ele ajuda muito bem a contar esse arco. É impressionante como, quando a gente pegou esse caso para estudar, né, Diego, a gente falou, isso aqui conta toda a história do tribunal nesse período. E aí, é claro, as pessoas vão ter que ouvir até o final para saber por que está tão ligado à história assim do Supremo. Gente, queria agradecer. Na próxima semana não temos Sem Precedentes. Nós vamos voltar na semana pós 15 de novembro. Juliana, muito obrigado. Diego e Tomás também. Nos vemos
na semana pós 15 de novembro. Até lá. Até lá.